Estamos de volta aqui no canal Sony Sport com mais um vídeo para você. Depois de algum tempo, né? Algum tempo sem gravar, estou de volta. Estou de volta para falar um pouquinho de futebol com vocês, de alguns outros esportes também, coisa muito rápida. Olha só, após a vitória do Flamengo por 4-0 em cima do São Paulo, a insensibilidade da torcida do Flamengo continua com o Renato Gaúcho. Por que eu falo insensibilidade? Eu acho que não é momento, né? Engraçado que eu já estou falando do meu time de coração, do Flamengo. Aí as pessoas já vão dizer, pô, mas de novo, começou com isso. Sim, a insensibilidade do torcedor do Flamengo com o Renato Gaúcho. É inaceitável que qualquer treinador que ganhe o jogo do jeito que o Flamengo ganhou ontem, né? Tenha a sua torcida que se comportar daquela forma. É fato que o Jorge Jesus fez um belo trabalho no Flamengo, mas ele largou o Flamengo, né? Ele podia ter ficado, ele largou o Flamengo, não se esqueçam disso. Porém, o treinador atual é o Renato Gaúcho. O Flamengo tem uma Libertadores, né? Para disputar, uma final de Libertadores com um time muito bom, que é o Palmeiras. Fora do Brasil, vai ter que viajar até lá e ainda tem 2 jogos para disputar antes dessa final. Um na quarta e outro no domingo. Um em casa contra o Corinthians e outro no Sul contra o Internacional. E aí a torcida do Flamengo simplesmente pede Jorge Jesus. Vou sair um pouquinho do Flamengo e vamos aí para o Palmeiras, né? Depois a gente volta de novo. Ontem o Palmeiras saiu ganhando do Fluminense e cedeu o empate e a virada lá no Maracanã. O Maracanã, que todos os times que jogam lá, inclusive o próprio Flamengo, critica demais aquele gramado. É um campo ruim de se jogar futebol, de se praticar esse esporte, viu? A gente vê a diferença do Morumbi, da Vila Belmiro e da Arena do Corinthians, do campo do Palmeiras, do Atlético Paranaense, que aí são os campos sintéticos também. A gente não pode nem se comparar com esses outros, né? Porém, o Maracanã está fora de órbita. É impraticável o futebol naquele estádio. Infelizmente, o Rio de Janeiro sempre teve esse problema, né? Com a falta de estádio. Dizem que o Flamengo não tem estádio. Pois bem, os outros também têm. Mas são campos, são estádios diferentes, tirando o Engenhão, né? São campos pequenos, mal cuidados, e aí gera sempre problemas para os seus jogadores. E aí, gente, o Palmeiras empatou e depois cedeu, aliás, abriu o placar, cedeu o empate e tomou a virada. E com isso a gente já escuta de novo as críticas, né? A desconfiança do seu treinador, será que vai, será que não vai? Gente, nós temos que ser no mínimo tolerantes. São 2 times que estão concentrados na Libertadores da América. Isso é fato. Tanto o Flamengo quanto o Palmeiras. Aí a gente vem um pouquinho para o outro lado. A torcida do Atlético Paranaense está em euforia. O Atlético Paranaense também tem 2 disputas pela frente. Copa do Brasil e Sul-Americana. A Sul-Americana com o Bragantino, que pela sua primeira vez, né, já disputa um título internacional no seu primeiro ano aí, né, de sucesso, vamos dizer assim. O Bragantino começou aí assustando e ainda continua, né? Bragantino e Atlético Paranaense, parece que no dia 20 ou 22, se não me engano, me fugiu a memória aqui, também no Uruguai farão a decisão da Copa da Sul-Americana. O Atlético Paranaense, Copa do Brasil e Sul-Americana, ou seja, 2 títulos aí que podem ir para a Arena da Baixada. O Atlético tem time para isso. E se o Atlético sair campeão da Copa do Brasil e da Sul-Americana, para mim não seria surpresa nenhuma. E aí, galera, eu vejo aí, vamos voltar para o Flamengo de novo, para o Palmeiras. Palmeiras e Flamengo. Um dos 2 serão vice-campeão brasileiro, porque até que se termine, né? Até que saia automaticamente, vamos dizer assim, matematicamente, a classificação ao título do Atlético Mineiro, falando do Paranaense, a gente ainda pode, né? Enquanto existir possibilidade para os outros clubes, a gente não pode cravar o Atlético Mineiro campeão. Mas dificilmente o Atlético perderá esse título.
muito difícil, é um número muito grande à frente com poucos jogos. Então, assim, é muito difícil o Atlético Mineiro perder esse título. Ponto. Ganhando o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, o Atlético não pode ser campeão da Recopa, né, da Supercopa. Ele tem que disputar com alguém, seria o vice-campeão brasileiro. Então ainda existe a possibilidade de Flamengo ou Palmeiras, né, serem campeões de mais um título, além da Libertadores, né, da Supercopa ou Recopa. Supercopa dos campeões, na verdade. E aí, meus amigos, o que a gente vê? A gente vê uns brucutus insensíveis que ainda não se atentaram a isso. Os seus times podem ser campeões não só uma vez. Então, assim, às vezes o torcedor, ele, com sua paixão, eles não cravam os pés no chão, e parece que não é obrigação deles. Quem tem que ter os pés no chão são os jogadores e os diretores, mas a torcida também tem que, no mínimo, entender um pouquinho, procurar entender um pouquinho do futebol e da situação do futebol. E respeitar também os outros, né? Não é porque seu time é bom que os outros são ruins. Às vezes os outros, mesmo ruim, podem vencer o seu, considerado ruim por vocês. Foi o caso do Flamengo em muitos jogos, né? Que foi com salto alto e aí ficou no meio do caminho. Foi o caso do Palmeiras, na Copa do Brasil, já estava ganho, o ABC veio e cau, né? E muitas vezes acontece isso com os outros times também. O Atlético Mineiro, na Libertadores, subestimaram o Palmeiras e o Palmeiras foi lá na casa deles, empatou 1-1. Está na final com o Flamengo. Então, assim, o futebol é muito dinâmico, né? É muito dinâmico, é pouco provável da gente dar cavar um time campeão ou não. Então, a gente tem que estar sempre com os pés no chão e tem que ter muito cuidado na hora de fazer um comentário também. Eu vou passar um pouquinho aqui para um assunto muito chato para a gente já ir terminando o vídeo. O caso do torcedor do Santos que pediu a camisa do Jailson. Eu tenho uma camisa do Palmeiras lá em casa, e eu não sou palmeirense. Me deram, o jogador de futebol me deu, está lá na minha casa. Né? Eu tinha a camisa do Internacional, do Cruzeiro ainda tenho, não tem do Internacional, tem do Cruzeiro, está lá em casa. Um jogador de futebol me deu. Então, assim, a gente tem que respeitar. Até já vesti em algum momento. Não tem problema nenhum. Mas parece que é agressivo, né? Você gostar de determinado jogador ou respeitar determinado clube. Porém, falta muita coisa ainda para melhorar no futebol, né? Em quem organiza, em quem assiste também. Não se pode fazer uma jogada de efeito, né? Michael passou por isso. Uma coisa simples, uma dominada que todo mundo que se soubesse fazer, faria, né? É questão de saber fazer. Eu acho que a maioria da bronca dos outros é que não sabem fazer. Eu, por exemplo, jogo futebol, já tentei, às vezes que eu tentei, muitas vezes deu errado, já cheguei até a tomar um tombo já, e não consegui. É uma coisa, parece simples, mas tem que ter um equilíbrio, né? E o Michael faz isso com perfeição. Às vezes dá errado, como muitas vezes já deu. E o Gabigol comia ali o toco. Enfim, era isso. Eu queria fazer comentar um pouquinho sobre esses assuntos. Mas não esquecendo também que a gente falou. E temos aí uma seleção brasileira classificada, né, para Copa do Brasil, Copa do Mundo, né? Já classificou com alguns jogos de antecedência a nossa seleção. E aí nós temos aí os clubes que reclamavam, né, por terem seus jogadores convocados, no caso o Flamengo reclamou mais. Mas aí a gente viu que o Grêmio também foi, só para dar uma lembrada para vocês, que o Grêmio foi bem prejudicado, viu, com seus jogadores na seleção. Inclusive até o goleiro foi. Mas enfim, só foi um para a seleção brasileira, foi para outras seleções. Palmeiras também teve seu lateral convocado. E eu acredito que para nós, para jogadores daqui do Brasil, não vão ser convocados. E se forem, serão, né, de forma bem graduativa, de forma bem tranquila, sem prejudicar os clubes. Até porque
Nós estamos na reta final de um campeonato onde não se ganhou nada. Tem um time aí disparado para ser campeão. Mas se vacilar, tem mais dois aí encostando, querendo chegar. Então nós vamos ter uma reta final do campeonato aí bem corrida mesmo, né? Bem dura e boa de assistir, com o time caindo, com o time brigando por vaga na Libertadores, Sul-Americana e até título. Valeu, grande abraço a todos e tamo junto.